Olá, galera. Olá, Andréia. Olá, Eleilton. Olá, pessoal. Estamos iniciando o programa Viva o Reino, programa criado pela FUMAP para discutirmos assuntos desse nosso mundo pós-moderno e os desafios que ele apresenta para a nossa juventude, especialmente para os cidadãos do Reino de Deus. Em cada programa, nós teremos convidados para discutir os temas propostos. Gente da área, gente com o evangelho na cabeça, porque nós sempre seremos desafiados à luz do evangelho. O programa é semanal e a cada mês nós temos uma temática diferente. Está no ar o programa Viva o Reino. Nos últimos anos, o consumo de cocaína cresceu em cerca de 75%, o de maconha 160% e o de crack 125%. Outras drogas sintéticas, como o êxtase, por exemplo, cerca de 170%. Elas estão nas ruas, nas festas, nas faculdades. O nosso tema de hoje é independência ou morte. E nós vamos falar hoje no nosso programa Viva o Reino sobre drogas. Você que já tem acompanhado os programas desse mês, sabe que nós estamos falando sobre os perigos que rondam o jovem cristão. Já falamos sobre balada, sobre o álcool e hoje, dando continuidade, estaremos falando sobre drogas. E, novamente, temos a alegria de receber conosco aqui o irmão Roberto de Oliveira Soares, que congrega na IAP em Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, é formado em psicologia, fez doutorado em psicobiologia. Temos também o missionário Felipe, que serve a Cristo na IAP em Santana, é tesoureiro da FATAP Geral e secretário do Seminário Interno da Igreja Adventista da Promessa. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria, uma satisfação ter vocês conosco novamente no programa Viva o Reino. Obrigado. Olá, André, olá, Eleilton, olá, Felipe. Mais uma vez é um prazer estar aqui falando um pouco mais, colaborando um pouco mais com o reino de Deus. Drogas é um problema de saúde pública, um problema social. Não há um país no mundo que não sofra com esse problema. Tem países que sofrem mais, tem países que sofrem menos. Mesmo naqueles que a droga é legalizada, eles têm problemas com abuso de drogas. As drogas não têm classe social, não têm idade. Então é comum nós andarmos na cidade, ver pessoas que utilizam desse tipo de coisa, muito jovens, muito velhas. E, infelizmente, isso tende a aumentar, né? Pessoas morrendo por isso, todo ano tem aumentado. E as famílias, inclusive famílias da nossa própria igreja, têm sofrido com os seus membros entrando e sendo aí mortos por causa da droga, né? Então, é importante a nossa discussão sobre esse assunto. Olá a todos, olá Eleilton, olá Andréia, Roberto, é um prazer estar novamente aqui no programa Viva o Reino para pensarmos sobre essa temática que tem de fato sido algo importante para a discussão entre os jovens, né? Ao longo do mês a gente está pensando sobre os desafios do jovem cristão nesse mundo que nós chamamos de pós-moderno, e eu tenho certeza que o Evangelho também tem uma resposta, tem um conselho, tem um princípio para esse ponto específico, a questão das drogas, até que ponto nós, enquanto cristãos, podemos contribuir com a mensagem do Evangelho para tratar nessa questão na sociedade. É isso aí. A Andréia citou aqui a princípio algumas drogas e o quanto elas têm crescido de maneira geral. Ela citou o crack, a maconha, a cocaína, o êxtase. Então nós gostaríamos de perguntar para o doutor Roberto, lembre-se que ele não gosta que chame ele de doutor, mas mesmo assim a gente continua insistindo em chamá-lo de doutor. Então, gostaríamos de perguntar para ele quanto essas drogas são prejudiciais para o organismo do ser humano. Quais as reações no cérebro o consumo dessas drogas mencionadas pode causar? Muito bem, vou te chamar de pastor Eleilton agora também, tem essa. Bom, brincadeira à parte, vamos falar por cada uma das drogas. Vamos começar com a maconha. A maconha é uma droga que ela é uma droga que vai causar no cidadão uma sensação de bem-estar, de alívio. Ela, assim, as pessoas que criam dependência de maconha é muito pouco.
as pessoas normalmente não criam dependência. Então e o uso esporádico da droga, ela é muito frequente. Então é comum a pessoa fazer o uso, no caso a maconha, você utiliza fumando a maconha, você prepara um cigarro, você pega as folhas da maconha, você enrola num papel e você fuma aquilo ali, você inala aquilo lá. Então é uma ação rápida que faz no organismo. Então a pessoa fumando aquilo, ela vai sentir um momento de bem-estar, de relaxamento. O uso prolongado da maconha, ela vai criar alguns efeitos, sim. A pessoa vai ficar mais lenta, né? A cognição dela vai se tornar prejudicada, o raciocínio fica mais devagar. Então ela vai ter alguns problemas de lapso de memória, vai ter alguns problemas de raciocínio lógico, vai esquecer muita coisa, e isso tudo causado pelo uso demasiado da maconha. No entanto, são poucas as pessoas que criam dependência pelo uso da maconha em si. No entanto, a maconha ela tem um problema que, quando a pessoa faz utilização muito dela, ela acaba entrando em outra droga, porque ela só acalma, mas aí tem as outras drogas que proporcionam efeitos de alucinação. Uma delas é a cocaína. A cocaína é uma droga que é inalada, você cheira a cocaína, e essa droga ela atua sobre alguns neurotransmissores do sistema nervoso central. O neurotransmissor é o componente químico que faz a comunicação entre as células do cérebro, os neurônios. Então, essa pessoa ela vai ter como ela vai atuar aumentando essa oferta de neurotransmissores. Então, vai provocar nela alucinações, ela vai ter alguns momentos de euforia excessiva, vai mudar a percepção dessa pessoa. Também falando de cocaína, a cocaína ela pode matar a pessoa. No caso da maconha, você não vai ver casos de pessoas morrendo de overdose, mas de cocaína sim. O uso de grandes quantidades de cocaína vai criar um grande problema no sistema nervoso central, também problemas cardíacos e entre outros, fazendo com que a pessoa venha a morrer. A gente tem o caso aí do Chorão, do Charlie Brown Jr., que está sendo investigado, mas acredita-se que ele tenha tido uma overdose de cocaína, e isso tenha levado ele a morrer. Fora que tem outros comportamentos, então a pessoa fica muito agressiva, ela perde o controle, tudo isso causado pelo uso excessivo da cocaína. A cocaína também tem uma coisa interessante. Boa parte das pessoas que a utilizam criam dependência, mas ainda há uma percentual da população significante que não cria dependência. Esses são usuários sociais, festas, inclusive conhece que alguns artistas inclusive fazem uso dessa droga, que nas festas utilizam, têm os efeitos da droga, só que eles não criam dependência. Então eles podem ficar um tempo sem usar, sem que a abstinência apareça. Falando em cocaína, tem o crack. O crack é uma cocaína bem diluída. Dificilmente você vai ter um usuário de crack tendo uma overdose dele. Na verdade, o crack, ele possui... A pessoa que utiliza o crack, ele vai ter os mesmos efeitos. Vai ter alucinação, vai ter os delírios. No entanto, como ele é bem diluído, aqueles efeitos muito diversos, aquela enxurrada de neurotransmissores, não vai ocorrer nesse cidadão, vai ocorrer menos. Mas a gente, quando passa ali pelas cracolândias, principalmente em São Paulo e nos grandes centros, a gente vê que as pessoas são muito magras, são esquálidas. A gente fala, isso são os efeitos do crack. Na verdade, são efeitos indiretos do crack. Na verdade, a pessoa ela não come, ela não bebe, não é porque ela não sente necessidade disso, mas que para ela tem muito mais valor gastar o dinheiro em crack do que gastar dinheiro em comida. Ela continua sentindo fome, ela continua sentindo sede, mas ela prefere pegar o dinheiro e gastar em crack, que o valor do crack para ela, os benefícios, entre aspas, do crack para ela, é muito melhor. Tem um experimento clássico com animais em que um rato ele tinha que fazer uma determinada tarefa. Se ele fizesse essa tarefa 10 vezes, ele ganhava água. Só que o acumulado de vezes, cerca de 1000 vezes, ele recebia uma dose de cocaína. Aconteceu que, passando esse experimento por muito tempo, o rato só trabalhava pela cocaína e acabou morrendo de sede. Né? Então você tem esse problema com os usuários de droga. É importante também falar que, além dessas drogas, como a Andrea falou, tem o êxtase, que é um derivado da anfetamina. A anfetamina ela é muito utilizada em festas, principalmente em raves, porque ela altera bastante a percepção do indivíduo. A anfetamina, para criar dependência dessas que a gente conversou, é a mais fácil. Por quê? Porque a anfetamina ela pega uma gama maior de neurotransmissores do que todas as que nós conversamos. E é uma droga, entre aspas, listas, presente em remédios de emagrecimento e a própria anfetamina que as pessoas compram, como o êxtase em si. A anfetamina corta a fome.
Então, por isso que a pessoa vai lá, toma um remédio para que ela não tenha, ela emagreça. Na verdade, ela não tem mais fome. E o que você vai ver na rave? É o rapaz dançando, pulando, 12 horas, sem sentir fome, sem sentir cansaço, tudo é efeito da droga. No entanto, a anfetamina tem um problema. Esse efeito, depois de passado, ele tem um efeito rebote. Passado muito tempo sem usar droga, ele vai voltar, anos até, ele vai voltar a sentir, eventualmente, os efeitos de alucinação e delírio que a droga proporcionou alguns anos atrás, mesmo ele não tendo usado depois. O fato é que quando você cria de que são essas drogas, né, cocaína, a própria maconha, o crack principalmente, as pessoas utilizam as drogas já não mais para ter os efeitos benéficos, entre aspas, como delírio e alucinação, mas sim para combater os efeitos da abstinência. Então a pessoa ela já não usa a droga não para ter aquela viagem, mas para parar o tremor, para parar o medo, para parar a ansiedade. O efeito os que utilizam crack, na verdade, são isso. Eles chegam a um ponto de utilizar crack porque se eles pararem de utilizar, a síndrome de abstinência é tão forte que para eles fica muito difícil sobreviver. Então, esse é o principal problema das drogas. Não é que a pessoa vai utilizar para sempre a ter o benefício. Não, vai chegar um ponto que ela vai utilizar para combater os malefícios da síndrome de abstinência. Muito legal. Quanta instrução. Agora, é importante a gente pensar que em muitos países europeus, a droga ela já foi legalizada. Na verdade, o consumo de algumas drogas, né, já foi legalizado. No Brasil, há um grito aí muito grande de algumas pessoas para que a maconha seja legalizada. Nós temos por volta de 5 milhões de usuários de maconha no Brasil. Será que esse é o melhor caminho? Combater um mal com outro mal? Será que é esse o caminho mesmo? Jesus disse que no final dos tempos a iniquidade se multiplicaria. E a ideia lá de iniquidade é de uma vida sem regras. A ideia do texto lá é da institucionalização da imoralidade. Será que esse grito por legalização de algumas drogas no Brasil, o que já é realidade no exterior, pode ser encarado como um aspecto desse sinal apresentado por Jesus sobre o final dos tempos? O que vocês acham? Eu particularmente acredito que sim. Eu acredito que é uma parte do cumprimento da palavra de Deus, sim, sem sombra de dúvida. E ainda vou além. Eu penso também que é o que está presente em Isaías, capítulo 29. Né? Diante dessa proposta, eu vejo a ideia da inversão de valores. É bem perceptível que as pessoas que tentam, com os seus argumentos, trazer essa ideia de que a melhor opção é legalizar, elas sempre têm a intenção de inverter o valor. Então, aquilo que outrora é ruim, agora é bom, agora é a solução. E eu quero compartilhar o texto de Isaías, fala exatamente isso, o texto de Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 15 e 16. Diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Versículo 16, olha que interessante. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Então, assim, o ser humano, ele na minha avaliação, ele está indo numa decadência tão grande por conta do aumento da iniquidade, que ele começa a inverter os valores. Então, aquilo que outrora é ruim, aquilo que vicia, aquilo que traz malefícios à saúde, aquilo que leva o ser humano a ter uma vida distante da realidade e do que é de fato ser humano, hoje está virando algo bom. Está sendo pregado como se fosse algo bom. Quando a gente olha para a Europa, a gente não vê nenhum benefício da legalização. A Europa vive uma crise moral, uma crise na família, uma crise nos conceitos de humanidade. Então, assim, eu não entendo que legalizar é a melhor solução, porque eu entendo que é uma grande inversão de valores, é uma grande inversão de conceitos.
como diz a minha sogra, é a roda grande dentro da pequena. E isso não tem lógica, não tem fundamento. Eu vejo que com a legalização de drogas, do uso de drogas, é uma maneira de você tampar o sol com a peneira. Você tem um problema muito sério no Brasil, que é o tráfico de drogas. O governo acredita que, legalizando a droga, você vai enfraquecer o poder do traficante, porque você vai ter estabelecimentos que podem comercializar de maneira legal, no caso a maconha. E é lógico, se faz toda uma mídia em relação a essa possível vitória do governo, em detrimento dos efeitos adversos da própria droga. Fala assim, não, mas a droga não vicia ninguém. Na verdade, ela vicia muito poucas pessoas. Passa a ser informação incompleta, sabe? Não fala os efeitos tardios, como a gente comentou agora há pouco. Então, legalização de drogas também não vai resolver. Porque se você pegar países como a Holanda, que o uso de drogas é legalizado, está virando um problema muito sério. Eles começaram com a utilização nas lojas de uso de maconha. Hoje, tem áreas na cidade que você pode utilizar qualquer tipo de droga dentro daquela área. E isso vai se transformando em uma bola de neve que cada vez vai se aumentando. E até onde isso vai parar? Na verdade, isso não vai parar nunca, né? E outra, droga cada vez aparece uma mais fácil, mais forte e mais barata. Então, legalizar a droga não é solução para ninguém. E dentro do que o Felipe falou, há uma corrupção, né, dos valores da sociedade e, de fato, Cristo já nos alertou em relação a isso, que tudo isso ia ficar corrompido. E a gente é os sinais do tempo, é o sinal do anticristo. Né? Legalização de drogas, eu não vejo sinal maior do anticristo que a própria... Quer dizer, algo que é errado, peraí, agora pode? Então isso também demonstra que, de fato, a gente vive numa sociedade corrompida. Na verdade, ao invés de ajudar, vai acabar piorando a situação, né? E a gente falou no programa passado sobre o consumo do álcool e o que leva as pessoas a consumirem o álcool. E da mesma forma, no programa hoje, a gente está falando de drogas ilícitas, né? Proibida a venda e tal. O que leva uma pessoa ao consumo das drogas? Eu vou além ainda, né? O que levaria um jovem cristão a consumir a droga? A droga é o seguinte, ela primeiro vem o efeito, isso é quase, na maioria das vezes, é o uso em grupo. Então, você chega numa determinada festa, tem alguém utilizando cocaína. Tem lá aquela fileirinha de cocaína a pessoa utilizando. De início você fala, nossa, que coisa esquisita, eu estou fora. Mas isso se torna recorrente e você se acostuma com aquilo até a hora que alguém fala, prova, isso não vicia. Eu não sou viciado. E de fato a pessoa às vezes até não é. Mas acaba que aquele lá que vai provar tem a sensação de euforia, de todas as sensações, entre aspas, benéficas, mas ele no final acaba desenvolvendo uma dependência em relação à droga. Veja, curiosidade, pressão do grupo. E tudo isso colabora para a pessoa utilizar a droga. Infelizmente, hoje no Brasil, você vai em faculdades, você vai em festas, e é comum ver as pessoas utilizando drogas, seja ela maconha, seja ela cocaína. No próprio crack, o crack, na verdade, ninguém começa utilizando o crack. O cara já utilizou uma droga anterior e depois ele passa para o crack. E como a gente falou anteriormente, a anfetamina. O cara está numa festa, vem um cidadão, oferece para você aquilo, a primeira é de graça, você ingere aquela substância, tem todos aqueles efeitos, opa, eu preciso de mais. E aí você já vai pagar para ter aquilo. E os remédios emagrecer. Nossa, eu me sinto tão bem com esse remédio, quando o médico, tanto é que o médico tira de você devagarzinho, quando consegue tirar. Então a droga, para a pessoa começar a utilizar, seja ela cristã ou não. E aí o Felipe vai falar melhor do jovem cristão que se envereda por esses caminhos, mas é a curiosidade, é a pressão de grupo. E aí, prova, não vai te criar dependência, vai te criar bem-estar. E você fica curioso, olha, eu estou tendo uma alucinação, o grupo ele está olhando aquilo e falou, será que é isso mesmo? Vou provar se é isso mesmo. Na maioria das vezes, é assim que começa o uso da droga por parte do jovem. Na verdade, vou colaborar com isso que você acabou de comentar, citando um outro texto bíblico. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu acredito muito nisso que o Roberto comentou, na ideia da influência da amizade. E aí, para mim, é um problema, né? Quando a Andréia diz, por que o jovem cristão se envereda por esses caminhos também? Eu destaco, no mínimo, um dilema, né? Um problema. É o fato dessa insegurança com relação
ao próprio Evangelho. A percepção que nós temos de um jovem cristão que se envereda por esses caminhos é a percepção de alguém que não consegue influenciar. Ele sempre é influenciado. A mensagem que ele tem não é uma mensagem contundente a ponto de convencer um amigo que está no caminho das drogas a deixar o caminho das drogas. Pelo contrário, o amigo acaba convencendo ele de que as drogas é algo interessante. E aí, para mim, mexe numa ferida que é uma ferida interessante de refletirmos no ministério juvenil. Até que ponto, de fato, o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida com Deus tem sido algo intenso, algo profundo, algo sólido, algo que me dá condição de influenciar e não ser influenciado. Até que ponto a mensagem que eu prego, o Cristo que eu digo que eu vivo, ele tá sendo compartilhado com meu amigo. Então penso que o problema no que diz respeito ao jovem cristão está também no que diz respeito às amizades, né? O grupo que ele anda, as pessoas que ele valoriza, as pessoas que ele admira, não é? Hoje em dia a gente vive num mundo cristão juvenil onde os ícones do mundo gospel são ícones de aparência, né? Você não conhece o cara muito por conta da vida dele, você conhece o cara pela performance dele no palco. Então, assim, eu acho que o que a moçada precisa para combater esses desejos, essas vontades, é ter essa solidez na sua fé, na sua conduta, na sua vida, porque tenho certeza que o jovem que estiver firmado na palavra, que estiver firmado na verdade, que tiver um cristianismo consciente, um cristianismo que não fala somente a emoção dele, mas fala a razão dele. Ele não crê só porque ele chorou na igreja, ele crê porque fez sentido para ele. Cristo não é um Deus distante, Cristo é um Deus presente. E esse Deus presente pode ser compartilhado, pode ser motivo de influência para a vida das outras pessoas, em vez de ser o contrário, em vez de eu ser influenciado. Então, tentando responder a pergunta, eu penso que um dos problemas que envolve o jovem cristão a se envolver nesse meio é exatamente essa. Primeiramente as amizades, obviamente, mas também a falta de solidez na sua fé e nas suas convicções. É cada vez mais comum nós acompanharmos através da mídia o drama de pessoas e até de famílias na tentativa de se libertarem das drogas. Hora ou outra aparece uma reportagem de uma mãe ou de um pai desesperado porque o filho se envolveu com drogas e está acabando com a vida, né? Às vezes vai para uma clínica, mas ele não fica muito tempo lá. Então, as crises de abstinência são fortíssimas, né? Por pessoas que já se viciaram. Por que é tão difícil se livrar das drogas depois de prová-las? A droga, ela tem contexto, primeira coisa. Então, no caso, o usuário de droga que foi se tratar e ele ficou um tempo sem usar droga, passou pela crise de abstinência e aparentemente já não sofre mais da crise, né? O que significa que ele já está... E algumas das clínicas acreditam que o fato de ele não sofrer mais com a crise, ele já está liberto das drogas. Ele volta para aquele contexto que ele já vivia antes. Ele vai voltar a usar droga, porque ele sabe que naquele contexto, ele sabe onde usar droga, como usar droga e com quem conseguir a droga. E os efeitos da droga é muito interessante porque varia de contexto para contexto. Então tem gente que usa cocaína, por exemplo, em casa, relata um efeito. Na festa, relata outro efeito. Em outro lugar, relata outro efeito. E esse efeito é determinante para criar a dependência da droga ou não. Agora, a síndrome de abstinência é algo terrível. A gente tem uma expressão que é interessante. Digamos que o indivíduo está no estado 1. Ele utiliza a droga, vai para o estado 2. Quando ele volta do estado dos efeitos da droga, ele não volta mais para o 1. Ele volta para o 0,75. Depois ele volta a usar droga, ele não vai mais para o 2, ele vai para o 1,75 e volta para o meio. E isso vai até que ele começa... Está no 0, ele utiliza a droga para ficar no 1, que é aquilo que a gente fala de combater os efeitos adversos da abstinência. Nossa próxima pergunta
relacionada a esse assunto também, se é possível parar. E qual é o conselho que a Bíblia traz, qual o papel da igreja, né, diante desse desafio, né, do cristão, do jovem cristão ou do jovem lá de fora também. O que a Bíblia ensina? Que conselhos ela pode dar em relação a isso? Vamos tentar responder as duas perguntas de forma bem rápida, assim. É possível parar? Sim, é possível. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, olhando para a Bíblia, olhando para o Evangelho de Jesus Cristo, essa resposta nós podemos responder positivamente. É possível parar. Ainda que exista todo um contexto de tratamento por detrás de um dependente químico, a Bíblia garante que é possível parar. O problema hoje que eu vejo é que o Cristo que é pregado, principalmente nas igrejas, e a esperança que as igrejas dizem acerca de Cristo, é sempre um Cristo que envolve a vida material da pessoa. Por isso que a igreja, nessa ação com a sociedade, ela tem perdido um pouco a força. Porque sempre quando algumas pessoas olham para a igreja, a mensagem que eles veem é a mensagem de uma vida próspera, de uma vida feliz, sempre do lado financeiro falando. Mas vale lembrar que o Evangelho deixa claro, é possível parar. Quando nós vivemos uma vida dependendo de Cristo, é possível parar. Quando nós entramos no reino de Cristo, é possível parar. E como a igreja pode ser uma ferramenta para ajudar pessoas que estão na dependência química a pararem com isso. A igreja ela pode ser um braço de Deus para ajudar as pessoas. Então hoje a gente tem jovens que estão nos ouvindo e nos vendo que não tem nenhum caso na família ou na igreja especificamente com drogas. Mas Deus pode usar essa pessoa para ser uma bênção na vida de quem tem casos com drogas. Deus pode usar essa pessoa para fazer a diferença na vida de um jovem que é dependente químico. Então, é possível parar quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar. Quando Cristo é a nossa primeira mensagem. É possível parar quando Jesus Cristo dominar a nossa motivação para ir atrás das pessoas. É possível parar. A Bíblia deixa isso bem claro. E o conselho que eu poderia dar para os jovens também se encontra na palavra de Deus. Está em Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu acho que a gente tem que aprender a viver para a glória de Deus. O jovem cristão precisa aprender, entender que as ações dele, por mais simples que sejam, elas têm que ser para a glória de Deus. É sair com os amigos no shopping, comer uma pizza com os amigos, na faculdade, no namoro, nos relacionamentos, enfim. Eu tenho que viver para a glória de Deus. E quando eu vivo para a glória de Deus, eu me afasto desses perigos. Eu me afasto dessas investidas do inimigo contra a minha vida cristã. Eu acredito que a pessoa pode sair da droga sim. E isso tudo que o Felipe falou, cara, não tem o que discutir. Eu só acrescento uma coisa. Eu acredito que a igreja tem que também acolher a pessoa que é dependente com droga. Amar a pessoa. Fazer aquilo que Cristo nos mandou. Amar o próximo como a mim mesmo. Então, muitas vezes chega o craqueiro, que é aquele cara que utiliza crack, sujo, fedido dentro da igreja, e as pessoas colocam ele num canto sem olhar para a cara dele. Aquele cara deve estar na rua há muito tempo, sem comer há muito tempo, sem dignidade há muito tempo. E tudo que ele precisa é de que pessoas os tratem como igual, como irmãos, como somos. E muitas vezes a gente olha com preconceito para um cidadão desse. Irmãos nossos que caem nas drogas, voltam para a igreja, sofrem um olhar de preconceito. E além de todo o poder do evangelho de transformação, a igreja tem que acolher a pessoa, amar essa pessoa e falar: irmão, estamos juntos nessa. E a igreja ser aberta a esse tipo de pessoa também para ajudá-la. Olha, está aqui um prato de comida, está aqui, estamos juntos. Que ela precisa disso.
Ah, mas o problema dela é que ela foi para as drogas. Mas ela precisa de coisas que a gente pode dar, né? E nesse caso, demonstrar amor para essa pessoa é fundamental também para a recuperação das drogas. Amor é a base de tudo, né? A base de qualquer coisa. O nosso papel como igreja não tem como ser diferente sem amor, né? É o que Jesus Cristo nos mandou praticar. E ainda mais nessa situação das pessoas, como elas vêm, né, para a igreja. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer aos nossos convidados mais uma vez por estar aqui com a gente, Roberto e o missionário Felipe. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Obrigada pelos esclarecimentos, foi bem bacana, né, Elilton? Muito legal. Pessoal de casa também, valeu, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal da Proge Áudio, valeu, galera, obrigada. É isso aí, chegamos ao final do nosso programa. Hoje nós continuamos o nosso assunto, perigos que rondam o jovem cristão, e falamos especificamente das drogas. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Filipos, tem uma expressão muito legal, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para ele, o viver é Cristo. Em Filipenses 4,13, ele diz que a força motriz da vida dele, o que o faz mover, é o Senhor Jesus Cristo. Paulo entendeu que para alcançar o verdadeiro sentido na vida, a gente precisa de Jesus, ele precisava de Jesus, nós todos precisamos de Jesus. Se nós quisermos realmente uma felicidade que seja verdadeira, duradoura, o segredo está em ter Cristo na nossa vida, em ter Cristo no nosso coração. Que essa seja a verdadeira razão de alegria e satisfação de todos nós. Busquemos sempre em Jesus a alegria e abandonemos sempre, nunca caiamos nessa emboscada de tentar buscar alegria nas drogas, porque esse nunca será o melhor caminho. A gente chegou ao final do nosso programa. Antes de terminar, deixa eu te dar um recado. Se você quiser ter uma camisa igual essa minha, camisa com o escudo da FUMAP, do Vivo Reino, com as cores do Brasil, vou dar um telefone para você ligar e fazer um pedido dessa camiseta da FUMAP, gola polo e da camiseta do Brasil. 11 DDD 11 3106 6509. DDD 11 3106 6509. Ou então mande um e-mail para secretaria@fumap.com.br e faça o seu pedido. É isso, até a próxima sexta-feira, às 20 horas, no fumap.com.br. Até mais. Até lá.